Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre um episódio incrível, o 20º episódio da segunda temporada, Demaquis, parte 1. Não só ele é tão bom, como ele tem uma segunda parte que também é muito boa. E hoje, para conversar sobre Demaquis, eu tenho aqui os meus colegas de sempre, Alexandre Bortolucci. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Boa noite a todos, é sempre um prazer. E hoje temos uma participação pra lá de especial com um cara que manja pra caramba dos Maquis, é um grande fã do Michael Eddington, inclusive ele escreveu o capítulo do livro do Fascinante sobre o Michael Eddington. Leandro Magalhães, seja muito bem-vindo ao Balde, Leandro. E aí, pessoal, um prazer estar aqui no podcast de Deep Space Nine do TB. Vamos ver se a gente colabora com alguma coisa que presta. Não, com certeza. E além disso, a gente não pode esquecer que o Leandro também faz o Cérebro de Spock, que é o podcast para falar sobre a série clássica. O podcast, né, do Balde do Odo e o Cérebro de Spock ficam invertendo os dias da segunda-feira para sair. Então, cada 15 dias sai um na segunda-feira. Então, convido a vocês também a irem lá dar uma olhada e ouvir o podcast Cérebro de Spock. Bom, mas assim, vamos fazer só um background rapidinho aqui do Demaquis, porque em Deep Space Nine, nesse episódio, foi a primeira vez que apareceu o nome Demaquis. Mas a história em si vai começar um pouco antes, na realidade, um mês antes, na Nova Geração, no 20º episódio da 7ª temporada, Journey's End, que eles contam sobre uma negociação da Federação com os Cardassianos, que já estava ocorrendo fazia uns 3 anos, e eles fazem um acordo de paz, e nesse acordo eles delimitam uma zona demilitarizada, e só que essa zona que eles criaram é uma nova fronteira ali entre Cardassia e a Federação, e o que acaba acontecendo é que colônias federadas acabam ficando do lado cardassiano e colônias cardassianas acabam ficando do lado federado. E algumas colônias federadas e cardassianas também resolvem não sair do seu local e acabam ficando sob o domínio da outra potência. E aí em Journey's End eles mostram lá uma colônia federada que ficou do lado dos cardassianos e que não querem sair de lá, tal. E aí depois a gente tem aqui o Demaquis, parte 1 e parte 2. E aí depois, logo em seguida, a gente tem o 24º episódio da Nova Geração, Preemptive Strike, que aí também fala mais efetivamente ali dos Maquis. E isso acaba culminando em The Caretaker, porque tudo isso meio que foi criado como um setup para Voyager, só que eu acho que no fim, Deep Space Nine se aproveitou muito mais dos Maquis do que Voyager propriamente dito. Leandro, como que você viu esse nascimento dos Maquis e o quanto ele foi aproveitado aqui em Deep Space Nine e nas outras séries também? Assim, Nova Geração foi pouquinho, foram esses 2 episódios. Em Voyager, sei lá, nem sei se a gente pode dizer, porque os Maquis apareceram no primeiro episódio e depois todo mundo sumiu. Todo mundo virou federado na nave, né? E meio que esqueceram que eles queriam ter ali uns antagonistas dentro da nave, né? Então, Maria, eu considero que, bem como você falou, isso tudo foi gerado como um setup para a introdução dos Maquis em Voyager, a criação de todo esse arco, de toda essa trama nas séries que estavam de Jornada em Andamento, coisa que era rara até para a época, né? Hoje em dia tem muito isso. Se fala muito isso, universo compartilhado, porque uma coisa acontece na outra, através de várias séries e filmes e tal, mas na época era
era muito raro, especialmente porque não havia também tanta franquia com tantos braços diferentes como Star Trek já havia na época. Então é o Star Trek que tinha essa chance. Isso não foi feito tantas vezes quanto talvez fosse legal, mas essa foi uma das vezes. E isso acabou sendo muito melhor aproveitado por Deep Space Nine do que para a série para a qual foi criado, onde foi-se muito trabalhado isso no piloto, mas acabou se ficando muito ralo ao longo das temporadas de Voyager. Até tava, mas ralo, né? Agora, em Deep Space Nine foi muito bem aproveitado, embora eu também não acho que foi tão bem aproveitado quanto poderia ter sido, mas mesmo assim gerou, acho que um dos melhores arcos de Deep Space Nine. Eu gosto demais do arco Maquis. Eu acho que é um arco extremamente cinzento, muito mais do que o pessoal pode até parar para pensar, entendeu? Assim, eu já escrevi muito a respeito dele no Trek Brasilis, né? Então eu parei muito para olhar ele em retrospectiva. Na época que os episódios saíam, a gente ia acompanhando, né? O arco era bem legal, mas uma vez ele concluído, uma vez que deu-se lá pela quinta, sexta temporada de Deep Space Nine, deu-se uma conclusão nesse arco com os embates do Sisko com o Edison, eu procurei fazer uma retrospectiva do arco inteiro e eu vi que tem muita coisa ali que torna a possível a seguinte situação: você simpatizar com a Federação, simpatizar com o Cardassian, ou simpatizar com os Maquis, ou antipatizar com todos eles, entendeu? E ser válido essa leitura, entendeu? Então eu acho que é um arco muito bom que enriqueceu demais a série a qual não foi feito para ele, mas era a série na qual ele poderia se desenvolver muito melhor mesmo. Não, com certeza, eu acho que os Maquis têm muito a cara de Deep Space Nine de trazer essa ambiguidade, né? Porque a gente tem a questão da Federação querendo a paz com os cardassianos e no fim os colonos são meio que deixados de lado dessa equação. Eles acreditam que os cardassianos vão cuidar dos colonos federados no seu lado da mesma forma como a Federação iria cuidar dos colonos cardassianos, mas a gente vê que não é bem isso o que acontece. Ale, como que você viu esse arco aí dos Maquis começando em Deep Space Nine com esse episódio? Quais foram as suas impressões iniciais quando você assistiu esses episódios? Bom, eu acho que, assim, né, numa primeira assistida, eu achei bastante interessante e aí comecei a pesquisar um pouco, né, sobre quais foram, de fato, vamos dizer assim, as origens das ideias para fazer esses episódios. E aí, para a gente entender por que foi feito dessa forma, a gente precisa entender um pouco o contexto do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos no início dos anos 90. De forma geral, o povo americano, né, a própria Constituição americana dá muito valor à liberdade individual e, culturalmente, existe uma certa restrição a excesso de autoridade, vamos dizer assim. E no início dos anos 90, a gente vinha de alguns distúrbios lá. A gente pode meio que colocar 3 eventos relativamente catárticos que aconteceram ali. Primeiro em Los Angeles, em 92, né, aqueles distúrbios que aconteceram lá por causa do espancamento lá do Rodney King, que era um motorista negro que foi espancado pela polícia. E aí os policiais que acabaram espancando ele tinham sido filmados e eles foram acusados de agressão, só que um júri absolveu eles. E aí, enfim, a população ali não ficou muito satisfeita e houve um levante ali contra essa absolvição, vamos dizer assim, desses oficiais da polícia. Logo depois, em 92 de novo, só que em agosto, a gente teve um cerco, chamado Cerco de Ruby Ridge, em Idaho. Tinha um cara lá com a família dele, um cara meio com um pensamento um pouco mais de direita e gostava de armas. E aí a forma como as autoridades lidaram com isso, fizeram um cerco lá à residência dele. Na época foi a ATF, o FBI também tomou algumas decisões, algumas atitudes questionáveis. E depois, em fevereiro de 93, teve o cerco de Waco, no Texas. Esse é mais famoso, que alguns supremacistas lá, religiosos, enfim, a seita religiosa lá também acabou em tragédia lá. Morreu um monte de criança, um monte de agente, também com o envolvimento da ATF e do FBI. A ATF é aquela agência para álcool, tabaco e arma de fogo, que lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, por exemplo. Aqui é tudo debaixo do guarda-chuva da Polícia Federal, lá tem agência separada. E ainda tinha o início ali do governo Clinton, um governo democrata, depois de mais de 12 anos, né, de governos republicanos. Então tinha uma visão de política externa um pouco menos, vamos dizer assim, nacionalista, de mais concessão, uma visão mais de uma nova ordem mundial, um conceito de governança global. A gente estava num rearranjo ali geopolítico, né, das potências depois da Guerra Fria. E acho que essa lacuna, talvez essa falta de um antagonista mundial claro para os americanos, pela primeira vez depois de 50 anos, depois lá, praticamente ali da Segunda Guerra Mundial, parece que conscientemente os roteiristas quiseram colocar nesse barril de pólvora na tela. Então, quando a gente vê ali, né, os Maquis, a gente vê ali algumas
acho que de forma até proposital, consciente, né? Algumas minorias ali, étnicas representadas, no caso índios, latinos, ali pretos, meio que para despertar uma analogia no subconsciente da audiência. E eu acho que, de forma geral, era isso que eles estavam querendo mostrar, né? Como o Leandro já colocou, para gerar algum tipo de empatia. Pô, peraí, os caras estavam lá na casa deles, nas colônias deles, e de repente um tratado entre duas superpotências estava colocando em jogo a vida do cidadão comum. Então, acho que trazia um interesse diferente. Obviamente começou isso lá na nova geração, como você bem colocou, né, em Journey's End lá, mas acho que ele frutificou melhor aqui, até porque o episódio lá da nova geração é um dos melhores. Fala sobre um planeta indígena que fugiu para que eles pudessem manter a cultura deles, mas parece que ficou um pouco en passant. E aqui nos Maquis a gente vê que o negócio deu uma escalada, porque o episódio já começa com um ataque terrorista numa nave cardassiana. Então, assim, eu acho que, como você e o Leandro também já colocaram, acho que é um tema espinhoso para a época, não era muito comum esse tipo de tema ser tratado. Eu acho que foi bastante interessante e a gente vai poder falar bastante sobre ele aí, mas eu vou passar a palavra para não monopolizar aqui o podcast. A gente pode ouvir agora o Castanha, assim, com as suas impressões iniciais, como que você recebeu essa história dos Maquis em Deep Space Nine. Assim, é meio óbvio a gente dizer que ela casa muito com a proposta que a série teve desde o início. Eu gostaria de enfatizar algumas coisas, lembrar um pouco mais da situação que estava acontecendo com relação aos cardassianos dentro da Era Berman. Eles foram introduzidos num episódio chamado The Wounded, da 4ª temporada da TNG, inclusive com o Mark Lymon, ele fazia um outro cardassiano, na época com uma maquiagem um pouquinho diferente, Goma Sets. Falava de uma guerra que tinha acabado, que eles estavam em negociações. A história desse episódio fala de um estratagema dos cardassianos, de modo que claramente já colocava a coisa da não confiabilidade deles muito à frente do episódio, deixava isso bem claro. Apesar de naquele episódio o capitão que não picaram, um outro capitão que dizia que eles estavam fazendo exatamente isso, no fim do dia ele descobriu-se que ele tinha razão, mas para manter a tal da paz, ele acabou caindo em desgraça. Isso se liga bem com o O'Brien, que o O'Brien tem uma participação grande nesse episódio. Depois isso foi retomado no Chain of Command. Então essa guerra que acabou e levou uma longa negociação é um aspecto interessante dessa relação da Federação com os cardassianos. Então nesse episódio de Journey's End, da 7ª temporada, que foi exibido um pouquinho antes desse Maquis, parte 1, é feita essa metáfora de colocar uns índios ali para fazer uma alegoria daquele estilo que acaba enchendo o saco de porrete na cabeça, para colocar assim, não, vocês não vão ser, nós não vamos transferir as colônias, nós não vamos retirar os colonos, devido à conclusão desse episódio. Eles vão ficar sob a tutela dos cardassianos e as colônias cardassianas vão ficar sob a tutela federada. Como os cardassianos naquele momento já tinham, a falta de confiabilidade deles era imensa e a confiabilidade federada era altíssima, se fala inclusive durante o episódio Maquis que o tratado aparentemente é extremamente desequilibrado, porque era interessante as colônias ficarem sob a tutela federada e ao mesmo tempo os colonos federados que ficaram sob a administração cardassiana estavam numa posição bem ruim, pelo que já estava sendo, que já fora dado. Is there something larger going on here, Cap? Are these colonists organizing some kind of terrorist campaign? Well, if they are, they're not about to tell me about it. But I'll tell you one thing, Ben. Between you and me, those people have every right to defend themselves. When the Federation said goodbye to them, they left them no other choice. E isso leva a uns conflitos muito interessantes. Do Sisko, que gradativamente descobre o que está acontecendo, o do cara que também descobre o que está acontecendo. Eles tentam dar uma cara boa aqui para negociar, né? Eu não sei bem o que está acontecendo, esses caras não servem nem a mim nem a vocês e tal, que é interessante. A coisa de mais uma traição de um conhecido do... Traição, maneira de dizer, é só uma palavra, de alguém do passado do Sisko, que mais uma vez eu falei no episódio passado do Blood Oath que o Curzon poderia ter sido mais jovem, parecido com o Sisko, uma imersão cultural, e aqui, além da imersão cultural, o Carl Hudson ele perde a esposa, ele também é viúvo. Então é interessante a gente ter esse paralelo com o Sisko dele, devido àquele trabalho, né, de ser o adido ali do grupo federado ali na fronteira, ele acabar se envolvendo com o grupo Maquis. Então a gente tem 3 facções, tem o Sisko,
no meio tem os Maquis e tem os Cardassianos, que não necessariamente são representados pelo Dukat. Isso dá uma dinâmica bem interessante nesse episódio, se você reparar bem, ele é bem preparativo, bem para apresentar as coisas, colocar as coisas no lugar, e você resume o que acontece rapidamente, mas para fazer de uma maneira que você apresente as pessoas, coloque elas respondendo dentro da caracterização, dando as situações, você acaba tomando um pouco de tempo. Eu não falo isso o tempo do episódio, de um episódio. Eu não falo isso como um demérito. Eu acho que tomar o tempo, apresentar dessa maneira é interessante. As partes de exposição são transadas com a interação desses grupos, e isso é uma coisa positiva. E fica uma coisa e um aspecto importante: os cardassianos claramente são a parte mais, não acinzentada, são a parte mais vilanesca da coisa. Mas ao longo dos episódios, se você considerar os episódios Maquis como um todo, raramente, se em algum momento, apesar das discussões, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, não se toma a posição de vilanizar os Maquis. Para um grupo declaradamente terrorista, cidadãos federados e terroristas, é muito interessante. Eu acho que é uma escolha ousada para a época, e eles mantiveram essa coerência até o final. Talvez com o Editon eles foram até além dessa coerência, até o fim com ele. Então isso é um capítulo interessante de S9, em grande parte por conta disso. De ter esse grupo com Torre de Cinza, e eles não são julgados, eles não são o vilão que é derrotado no final do episódio. Não é exatamente isso que acontece. Não é isso que acontece. Apesar deles terem um vilão claramente estabelecido, que é o Comando Central Cardassiano. Nem o Dukat é um vilão tradicional aqui. Mas, apesar disso, é muito interessante terem os Maquis nessa condição. E isso é, digamos, é um dos elementos que a gente lembra, é um dos elementos centrais da série. Lembrando da fala do Sisko que virá, o problema é a Terra. A Terra é o paraíso. Mas e onde na Federação que não é o paraíso? É o que acontece com os cidadãos federados que reagem a tratados que tem aquela coisa, talvez até ideológica, a gente possa colocar assim, da paz acima de tudo, a paz, a paz, a paz, a paz. E quem paga o preço dessa paz? Então, são essas pessoas que vivem fora do paraíso. Então, isso é uma das partes da série que a gente mais lembra. DS9, lembra disso? Ah, eu lembro dos Maquis. Então, é uma linha de história importante, sem dúvida alguma. Pegando o gancho do que você falou aí, nesse caso dos cardassianos serem os vilões e tal, mas realmente o foco principal que essa história dos Maquis leva, que eu acho que começa com até o próprio Sisko, é a ingenuidade da Federação em achar que o Tratado de Paz vai ser suficiente para que tudo fique bem. E é interessante como no início o Sisko é ingênuo e o Cal já começa vindo falar para ele que a situação ali é problemática, que a Federação abandonou os colonos, e o Sisko não, mas é importante o Tratado de Paz, tal. You can't imagine how my life has changed since the Federation abandoned these colonies. Abandon them? Doesn't your presence My there... presence there is a joke. I am supposed to help these colonies function under the terms of the new treaty. Now, Ben, what the hell does that mean? I thought these colonists wanted to stay, that they refused to evacuate. The treaty gave away their territory to the Cardassians. Territory that these people had invested their lives in. Now, Ben, if you knew them as I do, you'd know why they can't leave. It's a bad treaty. The Federation gave away too much. Several Cardassian colonies wanted to stay on the Federation side of the zone, too. It seemed like a reasonable compromise. Well, yes, the Cardassians would love to have their colonies in our territory because they know we'd protect them. But they have no intention of doing the same for ours. Depois o Sisko toma uns tapas na cara ali da Kira, né? Que bota a realidade nele. Muito forte, sim, que eu gosto muito dessa cena dela com ele. E aí tem uma outra coisa que você falou do Dukat. Leandro, eu não acho que o Dukat não sabia de nada do que estava acontecendo, porque é meio esquisito ele fazendo parte do Comando Central não saber ali. Pode até ser que ele tivesse envolvido até com a elaboração das coisas, de se mandar armas ali para os colonos cardassianos e tal, mas ele vai ali com segundas intenções, para que, pelo menos eu vejo isso, não sei se você viu dessa forma, para ele ter algum benefício ao fazer o contato com o Sisko, do tipo, eu e o Sisko aqui vamos tentar acertar as coisas, eu vou me mostrar sendo o cardassiano que não sei de tudo do que está acontecendo e quero manter a paz, mas no fundo ele quer tanto quanto
o Comando Central e todos os outros cardassianos de que todas as colônias federadas que ficaram do lado cardassiano acabem sendo eliminadas, que o pessoal vai embora e aquele que não for embora vai ser dizimado dali. Não, você falou bem, né? A participação do Cat, ela tem sempre um tempero de que mostra que ele tem uma agenda própria muito clara, que está alinhada com os interesses de Cardassia, mas ele tem um modo muito particular de operá-la. E daí tem uma interação muito boa com o Sisko em relação a tudo o que está acontecendo naquele momento do problema que eles têm à frente deles, como na interação deles próprios enquanto personagens na série. Partindo um pouco desse gancho aqui, eu até posso entrar um pouco na minha tese sobre os Maquis, que tem um pouco a ver com o que o Alexandre falou, um pouco a ver com o que o Luiz falou, que é o seguinte, é um arco que tem as seguintes participações. Tem Cardassia, tem a Federação e tem os Maquis como terceiro elemento aí, vai. Também poderia existir um equivalente cardassiano de Maquis, cardassianos rebelados, mas não é entrado nesse mérito em momento nenhum, né? Porque aparentemente os colônios cardassianos em território federado estão bem, né? Eles não estão achando ruim, né? Pelo menos. Então, acho que raramente se entra nesse mérito, né? Embora são colônios cardassianos que estavam lutando contra os Maquis naquela hora lá que o Sisko e o Ducat encontram aquele combatezinho acontecendo no espaço lá. Mas é o seguinte, se nós avaliarmos esses dois episódios, os anteriores e os futuros, embora é um pouco trapaça a gente começar a falar sobre os episódios futuros aqui, mas me permitam isso um momento. Se a gente avaliar como um tudo, para resolver esse imbróglio, não tinha saída fácil. Não tinha saída fácil. Olha por qualquer ângulo. Alguém vai ter que ficar descontente. Não tem como, não. E isso acontece por muitos dos elementos que são colocados ao longo da escrita de todo esse arco, que eu acredito que os membros da equipe criativa nem se deram conta de quão rico o negócio ficou. Porque, por exemplo, a guerra que o Castanheira comentou agora há pouco, ela é muito importante. Aconteceu alguma guerra entre a Federação e Cardassia, coisa de 10 a 15 anos antes dos eventos do episódio, 20 anos talvez, guerra a qual o O'Brien participou, que é falado muitas vezes isso como background do personagem dele, e essa guerra pode ter sido o catalisador da situação colonial naquela região, que catalisou a situação atual. Então, a Federação em algum momento, por que surgiu essa história da zona desmilitarizada? Porque havia uma tensão entre a Federação e Cardassia sobre o que é de quem. E em algum momento, a Federação teve que concordar que não, realmente não tá certo. Vamos passar umas colônias daqui para vocês e de vocês para cá e para ver se deixa isso certo. Ou seja, ela admitiu que em algum momento, entre agora e 20 anos antes, ela fez algo que não deveria. E para tornar isso correto, ela teve que passar colônias para Cardassia de volta. Só que nesse meio tempo, ela colocou colonos nesses sistemas, que ela julgava já serem delas. Mas em algum momento isso teve que mudar de opinião. Então, isso provoca a situação de que os colonos foram para lá em boa fé, só que em um momento da época, um pouco antes do episódio, a política colonial da potência deles teve que mudar. Só que aí eles não queriam mais. Não, pera lá. Opa, que história é essa? Os interesses da potência deles passaram a ficar contra o deles. Só aí eles começaram a dar ataque de pelanca. Até então estava tudo bem. Não existia nenhum problema ideológico, de cunho econômico, de cunho social, de cunho religioso, de nada, daqueles colonos federados para com a federação. O único problema apareceu quando eles tiveram, a gente vai ter que sair daí porque isso aí é dos cardassianos, tá? Não tá. Aí começou a ter a briga Federação Maquis. Então, eu considero que, por exemplo, se você perguntar pra mim, Leandro, que lado você ficaria? Eu não ficaria do lado dos Maquis. Eu considero que os Maquis estão errados. Agora, isso não é demérito do arco, isso é uma coisa excelente pro arco, enquanto narrativa ficcional de uma série de televisão. Porque eu sei que eles escreveram os Maquis de tal forma que a gente, coitado dos Maquis, né? São aloprados, poxa, coitado deles, né? Não, eu não concordo com isso. Eu acho que os Maquis estão errados, eles tinham que voltar pra trás pra Federação mesmo, entendeu? Se eu for traçar um paralelo dos nossos dias de hoje aqui, eu consideraria os colonos federados daquela região equivalente aos colonos judeus da Cisjordânia. Se um dia Israel devolver a Cisjordânia para os palestinos e falar, isso aí é um país de vocês, o que esses colonos judeus que estão lá vão ter que fazer? Ou eles ficam morando como cidadãos de um país árabe, ou eles voltam para Israel. Vai estar certo eles pegarem arma e começarem a atacar Israel e Palestina? É um negócio para se pensar, meu. Tem muita camada nesse arco que se você começar a descascar, você vai encontrar coisa para fazer você pensar. Ale, e você, ao longo desses episódios, assim, você chegou a uma conclusão de que lado que você estaria, ou você não consegue se decidir ali quem, no fim das contas, está certo? Assim, eu nunca parei para pensar em qual lado eu estaria, né? Mas eu consigo ser empático com os Maquis, como o Leandro aí colocou, né? Olha, os caras foram para lá 20 anos antes, igual a gente
gente pode dizer que os caras fizeram uso capião lá das colônias, entendeu? E aí você vai tirar, é complicado. Mas eles estavam subordinados, vamos dizer, às leis da federação como cidadãos. E eu acho que esse é um dos pontos interessantes, porque lá em Journey's End, na nova geração, a gente vê os colonos lá, indígenas, não querendo mais ser cidadãos da federação, renegando a federação. O próprio Wesley também, naquele episódio, Wesley Crusher, ele deixa de ser um militar da frota, ele decide, enfim, tomar outro rumo. Então, assim, eu acho que nesse episódio isso também fica latente, porque, de alguma forma, acho que o Sisko é meio que o ventríloco ali do pensamento federado. Por que esses caras estão querendo agir contra a federação, contra as normas e as leis da federação? Então, isso parece ser algum tipo de problema dele não entender. Mas como assim? Os caras estão renegando a federação, estão renegando o paraíso? E aí é o que você bem colocou naquela cena que ele conversa com a Kira, é um eco ali de Past Prologue, a treta dele ali com a Kira no escritório dele, que ela explica pra ele, fala, olha, meu amigo, você tá olhando a situação por um lado só, e não é bem assim. Tem muitos tons de cinza aí que tem que ser considerados. E eu tô falando como testemunha, como uma vítima da situação também, que conhece isso mais de perto. I've got people out there killing people, Major. You suggest I turn a blind eye to that? Well, they don't have a right to defend themselves? They've crossed the line. If Starfleet is unwilling to defend their people... They chose to live with the Cardassians. Well, I didn't. But I lived with them for 26 years before the liberation came. Every Bajoran lived with them in constant fear. I know what those colonists are going through. Most of all, I know that the Cardassians can't be trusted to keep their side of the bargain in this treaty. So, you'd suggest the Federation not keep our side of the bargain either, perhaps by arming these colonists. I can tell you one thing for certain. The Cardassians are the enemy, not your own colonists. And if Starfleet can't understand that, then the Federation is even more naive than I already think it is. Então, acho que o interessante não é necessariamente qual lado você tá, mas você conseguir enxergar que todos os pontos aí têm algum tipo de mérito. Se você for pensar nos Cardassianos, eles devem ter os méritos deles por aquilo que o Leandro colocou. Houve uma guerra, em algum momento eles sentiram que o território deles estava sendo invadido, e aí começou o problema, começou a guerra. Depois, quando começou as negociações de paz, eles conversaram e falaram, olha, a gente quer isso aqui, pra gente acabar aí com as hostilidades. A federação vai lá e concorda. Aí num dado momento dá pra trás, porque tem um grupo lá que não quer sair. Então, tipo assim, dá pra você ter algum grau dentro de todas as partes envolvidas, entendeu? Mas eu acho que o interessante é isso. Pela primeira vez a gente tá vendo grupos de pessoas que não estão satisfeitas com a federação, não estão satisfeitas com a forma como a federação tá tratando essas questões, não estão se sentindo representados pela federação. E esse é o paralelo que eu fiz no início, porque parte do povo americano, uma parte pequena, o que quer que seja, não se sentia representada pela autoridade governamental americana no início dos anos 90. E aqui parece ser a mesma coisa. Então, eu entendo, dá pra entender os três lados aí. E eu não tomaria partido pra ninguém, não. Eu deixaria o pau quebrar mesmo. Eu acho que é importante as partes terem uma posição, defenderem a posição delas. Eu não acho nem ser tão importante eu estar mais inclinado a uma posição ou a outra. Eu acho que isso não é nem necessário. Eu costumo falar sempre sobre personagem. Não importa, não, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o que importa são as consequências do que ele fez. Esse processo de identificação, não é, pelo menos para mim, não tem um apelo intrínseco. Eles querem isso, outros querem aquilo outro. Desde que seja bem apresentado e essa apresentação leve a um tratamento coerente, um desenvolvimento coerente, principalmente, eu não vejo problema algum. Eu imagino que Cardassian, no fim do dia, digamos, a posição ideal seria que as colônias federadas fossem embora de alguma maneira, ou dizimadas, ou abandonadas, e aquela borda ali, imagino que brigaram por aquela região e por recursos ali, ou por posições estratégicas ali, ficasse para os cardassianos, a mentalidade bem imperialista. Eu não quero uma superpotência aqui na minha porta, né? Até se parar para pensar, tem tema atual aí também. E a parte federada é aquela coisa ultra idealista, meio que esticando a coisa da paz pela paz até o extremo. Se você pensa em termos da Terra, você vai, como é colocado na série, por isso eu estou falando o tema do paraíso da Terra, e essa paz a todo custo é que entra os colonos, ficaram numa situação muito desconfortável, já estabelecida em episódios anteriores. Eu diria que eu não sou simpático aos Maquis, mas também o conjunto da obra não faz aquela coisa de apontar o dedo para eles. Não, poxa, se vocês estivessem com a federação, tivessem seguido a lei, o tratado, respeitado, estaríamos em outra situação.
Federação, não é bem assim. E existe uma, que eu costumo falar de raciocínio por fora, ou em parte, nesse caso, em parte por fora, é que devido ao fato da Federação ter, muitas das vezes, ter exibido em jornada recursos que parece que não tem fim, poxa, os cidadãos federados deveriam, não, a gente reloca para lá, acabou, tchau, tchau, um planeta é um outro planeta. Esse desligamento com relação ao planeta, a não necessidade de pensar em termos de recursos, os recursos são infinitos. A jornada tem sempre um jeitinho para fazer isso. Aí eu acho que fica um pouco difícil eu me relacionar com isso ou com outras coisas. Então eu prefiro... Mas de tempos em tempos eu ouço comentários sobre esses episódios assim. Muitos passam por isso. Como se fosse, né? Você dedicou 20 anos da vida dele ali naquela colônia, construiu uma família, teve motivos para ir para lá, levou 20 anos, dedicou 20 anos para construir aquela estrutura, construiu aquela comunidade e de uma hora para outra eu abandono, tá tudo certo, tipo, apertou o interruptor. Eu não compro isso não, apesar de o episódio tem 30 anos. Ao longo desses 30 anos esse tipo de argumento apareceu na minha frente, de tempos em tempos sempre aparece. Não, a Federação teria como relocar para outras colônias e tal, é bobagem aquele tempo ali, por ficar sob julgo cardassiano, vai embora logo, resolve. O Johnny Zend força a mão para fazer paralelos com os nativos americanos, os povos originários americanos, força a mão ali, mas eu acho que isso é desnecessário, inclusive. Então eu não compro esse raciocínio, digamos, por fora aí que acabaria anulando a história toda, para pensar. Sem os colonos ali, sem os Maquis, não teria história, né? Seria um banho-maria ali, até ter outro conflito grande entre a Federação e Cardassian, ou não ter. A história presente não existiria. Eu vejo, assim, que esses colonos, eles não foram pra lá porque talvez eles quisessem. Eles meio que foram, assim, meio que carregados pela Federação. A Federação deve ter oferecido, não, vamos pra lá, vamos colonizar, lá é bom, porque ela queria marcar presença numa área. E aí essas pessoas vão pra lá e depois de 20 anos que elas se criaram ali, os filhos nasceram, pessoas morreram ali, tudo, de repente eles se veem do outro lado da fronteira e agora eles têm que sair. Então eu vejo, assim, uma revolta, a motivação dos Maquis terem surgido em função disso, em função da Federação tê-los feito ir pra lá e de repente os abandonou. E Cardassian, né, o que você estava falando, que é um tema super atual, quer dizer, para Cardassian era super importante povoar ali toda a fronteira dela com colônias cardassianas para proteger a sua fronteira. Quanto mais gente você tiver ali, mais difícil você ter uma guerra com a Federação, porque a Federação não vai querer atingir populações civis. Então é interessante esse pensamento dos cardassianos de querer tomar. E por isso que provavelmente a partir do momento que um planeta que tinha uma colônia federada ficou do lado cardassiano, eles devem ter imediatamente empurrado um monte de colono cardassiano se estabelecer naquele local, e aí começam a surgir os embates entre os cardassianos e os federados. Então eu acho que essa discussão, assim, é bem interessante. E aí a gente pode também pesar a questão da maneira como os colonos, é que a gente não viu muito antes, o quanto eles já estavam sofrendo com os cardassianos, o quanto foi falado para a Federação isso, e a Federação não fez nada. A gente pode assumir que deve ter sido bastante, a ponto deles começarem a fazer atos terroristas, como explodir lá a nave, né, Boknor, que estava lá em Deep Space Nine, começar a se armar. Então você começa a angariar pessoas para sua causa. Pô, você tem lá uma Vulcana que é a favor dos Maquis, daí você tem o comandante Hudson que de repente resolve que a Federação não está fazendo o suficiente, então ele vai pender pro lado dos Maquis. Tudo isso daí é bem legal que foi sendo colocado no episódio. E aí, é claro, aí você fica pensando, não, quem tá certo, quem não tá. Mas o mais interessante é o Sisko ao longo do episódio, quando ele vai descobrindo as coisas. É o arco dele, né? E vai começando a tentar entender e que posição que ele vai tomar em relação ao que tá acontecendo. É só um parênteses aqui, Mari. Claro. A gente vê o grau de, entre aspas, sofrimento, né, dessas pessoas, inicialmente em Journey's End lá, porque, enfim, o Picard, ele, né, força, conversa lá com o almirante Nechayev lá para, vamos tentar resolver esse problema aqui, tá difícil. Existe uma analogia desse povo aqui com o que aconteceu na Terra há mais de 500 anos atrás, tal. E depois, no próximo episódio, né, depois de Maquis, que também vai acontecer
acontecer na nova geração, Preemptive Strike, também aparece, né? O sofrimento dos colonos, outros membros dos Maquis. Então, assim, isso fica melhor explicado quando a gente assiste o arco todo. Não só esses episódios de Deep Space Nine, mas também aqueles que estão na nova geração. E aí a gente tem também outras posições ali que são colocadas, né, ao longo do episódio. Uma que me chama a atenção, que é interessante, é o Odo. E a conversa que eles têm ali no Ops e que acaba envolvendo a Kira também, eu gosto bastante. É quando ele fala que tem que ser, né, mais rígido e a Federação não deixa que ele seja mais rígido, porque se eles dessem mais homens para ele, autorização para ele ter horário para todo mundo ir deitar, não pode ter circulação e tudo mais. Ele fala, não, desculpa, né, Major, mas na ocupação era mais seguro. You people tell me to do my job, then give me a Federation rulebook listing all the things I can't do. Untie my hands before you start to blame me, Mr. O'Brien. I'm sure no one meant to blame you, Odo. Give me the right to set a curfew. Let me do more searches of arriving passengers. Give me 50 more deputies. And the station will be just the way it was during the occupation. Say what you like. It was safer then. Unless you happen to be a Bajoran. Odo fascista, né? Não, total, né? É muito interessante isso aí. É bem interessante. É que o Odo age como um absolutista ali e ele tá se sentindo meio desconectado também de tudo, né? Ele não se identifica com nenhuma das partes. Ele se identifica com o que ele precisa fazer, né? Com o trabalho dele. E outra parte interessante é que é esse conflito entre a tripulação ali da frota e os bajorianos / Odo ali. Porque existe um conflito que provavelmente a gente não conseguiria ver nas outras séries ali de jornada contemporâneas. Na Enterprise ali nunca veria esse tipo de conversa. São camaradas ali de uniforme, vamos dizer ali, que eles nunca teriam esse tipo de treta, vamos dizer assim. E em Voyager a gente esperava esse tipo de coisa, mas a gente não viu. Então eu achei bem interessante, né, esse conflito. Eles vendo lá que o Sisko tá quebrando o pau lá com o almirantado lá, pô, mas vocês não estão entendendo, né, como é que as coisas funcionam aqui. Isso que o Sisko falando lá no gabinete dele, a gente imagina. Isso pelo menos fica sugerido que seja isso. E eles ali em operações ali conversando entre eles, né? Pô, mas isso tá certo, tá errado, a culpa é de quem? Então, eu achei bastante interessante. Foi uma nave explodida e 2 sequestros. Aí o O'Brien pega esse gancho, aí vai em cima do Odo rebate, não dá mole também, né? Só um parênteses sobre essa Contexto cena que o Alexandre citou. Ali que a gente tá vendo, nós estamos com a tripulação do Ops vendo o Sisko bater boca com o almirantado. É interessante saber que o diálogo do Avery Brooks lá tinha falas no contexto da trama. Ele não tá só blá blá blá. O pessoal escreveu falas pra ele. Sim. Ele ficar falando lá umas groselhas com o almirante. A gente não escuta isso, mas existe isso na... Deve ter no roteiro de filmagem. Tem. É interessante procurar. Ele tá falando sobre o que é. Eu já passei isso aí antes. Tem no Companion. Na verdade, ele tá tomando um sabão dos almirantes. O almirante tá falando que a situação tá se complicando, que ele precisa trocar o chefe de segurança. Ele fala que não. É bem sobre a segurança da questão. Ele fala, legal. Eu tinha esquecido disso. O diálogo é sobre a segurança que marcou bobeira e o Ducati foi levado embora. E aí ele fala, cara, esse troço vai explodir aí na sua cara, entendeu? Ele fala, não, mas eu confio no meu chefe de segurança. Ele fala, então tá bom. Mas aí você vai ser mas aí é perfeito. Mas aí tem uma perfeição que eu acho que eles nem sabiam que era tão perfeita. Quem que eles mandam? Quem que eles mandam? Talvez não tivessem ideia do que iam fazer, mas algum sentimento eles tinham. Eles mandaram a pessoa certa. Mas pra ver que ali foi uma pequena semente daquilo que viria episódios pra frente ainda. O resto do arco. Né? Legal mesmo. Isso aí fecha com o que o Odo fala, depois que tudo é descoberto e tal, lá pra frente, ele fala... ele fala assim, te disse, tá vendo? Você pode relembrar lá o comando da frota estelar aí, entendeu? Que eles queriam me tirar, e aí eles mandaram o cara aí... Eu confiava em mim, enfim. A gente viu nesse aqui a ponta bem inicial daquilo lá. E é legal essa coisa do Odo de vez em quando dar uma de fátio, porque no fundo o domínio é bem fátio, né? Um negócio, exatamente. Um negócio nojento, vai na forma do troço, de pureza, é um troço nojento, asqueroso até, se você pensar nesses termos. E é legal ele de vez em quando espetar essas coisas. Ele naturalmente age um pouco soltar como aquilo. Dominion mesmo. Ele reagir instintivamente dessa maneira. Isso também é legal. É muito instinto. Ele não tinha parâmetro nenhum de quem ele era, de onde ele veio, quem é a raça dele, como eles se comportam. E ele tem essas coisas que são muito do Dominion. Ele é reaça
raça de DNA mesmo, né? Provavelmente. Ele é um domínio do bem, vai. Não, mas aí a gente pode pegar que é a influência da federação e do convívio dele com a Kira, com os bajorianos. Aí a influência foi mais forte do que o DNA, digamos. Ele viveu o quê? 30 anos, dia a dia com cardassianos, mas é que tinha o cientista lá que criou ele, entre aspas, tinha uma baliza moral muito forte. Né? É meio que como o Quark, que a gente vê que ele é um pouco diferente, embora ele faça todas as atrapalhadas, ele faz as coisas ferengue, que só visa o lucro, que dane-se o resto, tal, mas vira e mexe ele tem uns atos assim que ele faz e que a gente vê que só pode ser pela influência do ambiente que ele tem vivido. Mas aí... não nesse episódio, né? Não, então, aí nesse episódio, né? Ele tá bem ali só pra fazer a trama andar com a Vulcana lá, né? Fica cantando a Vulcana lá, jogando chaveco nela e ela nem aí, né? É ruim isso, hein? Bem ruim. Assim, acho que é um dos pontos baixos do episódio aí, essa interação aí do Quark com a... porque é bem rasteira no sentido de assim, que o cara é um cara liso. Ele quer fazer um negócio exclusivo dele e ainda tirar a casquinha. De forma geral, eu não gosto, assim, não achei que teve química do Armin Shimmer com a Bertila Damas, né? Que é a atriz que faz o papel da Sacona. Você fica constrangido por ela, né? Porque ela, como vulcana, não sente constrangimento. Não, na verdade... Você sente constrangimento alheio. Não, eu acho que ela não incorporou uma vulcana de forma natural, assim. Acho que soou um pouco forçado, assim, a falta de emoções dela, os maneirismos. Eu acho que não é das melhores vulcanas, eu acho. Mas eu acho que ela tá ali inteira. Tipo, ela tá manobrando o Quark. E numa situação ilegal, né? Quark que às vezes dá a impressão que ele é um pouco mais bobo do que tá escrito, não sei. Um pouco ou não, mais... né? Ou não. Né? Ele fez o negócio dele, conseguiu fazer o negócio. Assim, nós ouvimos eles fecharem o negócio, mas depois a gente vê ela sequestrando o Ducati e depois não vê mais nada. A gente não sabe se ela pegou as armas, se ela não pegou as armas. Eu diria que sim, porque ele falou, porque quando ela fala que ela precisa para aquela noite, que ela vai embora, ele fala... Ela vai embora porque eles vão aproveitar e pegar o sequestro, né? Aí ele fala, o Quark fala, então eu vou ter que dar um jeito, então, mesmo, de te entregar. Então meio que acho que fica subentendido que entregou. E aí eles ainda aproveitaram e pegaram no canto. E aí aquela zona cinzenta que o Quark entra... Não, que volta aquele problema de o cara vende dispositivo de tricobalto em DS9 pros Maquis e não acontece nada. Acontece com ele. Nada. Ficou meio assim... Hora vejo, né? É meio um pouco demais, eu acho. É um pouco demais. E já tá se empilhando, que ele já... todo aí, entendeu? Já tá se empilhando. A gente vai continuar empilhando, né? Essa ilusão a gente não pode ter, né? Porque... Não. Mas aí tem que botar na conta da série. Olha só, eu não sei se por a gente não conhecer a Vulcana, o Quark a gente já meio que, isso não vai dar em nada e tal. Então, a atitude dela, não sei, eu acho até um pouco mais razoável, porque fica a noção de que ela tá manipulando ele, pronto. E ele, às vezes, ou seja, é tipo, você quer fazer um cara que é realmente um chefe do crime ali na estação, mas ou você não tem coragem, ou então pisca um olho para um lado e pisca um olho pro outro, bota uma piadinha, não leva muito a sério isso não. Aí você fica meio... ele acaba sendo utilizado como ferramenta de roteiro, né? Se o roteiro precisa que ele seja mais criminoso, o roteiro vai fazer isso. Se o roteiro precisa que ele seja mais benevolente, eles vão fazer isso, entendeu? Então ele flutua um pouco nesse sentido. E acho que aqui nesse episódio, como eles iam fazer um episódio duplo, nesse episódio aqui eles precisavam, tipo, encher linguiça. E aí acabaram colocando essa história do Quark com a Vulcana, que só tem essa função, encher linguiça. Porque não precisava ter. A gente podia ter a Vulcana ali dando um suporte pro cara, pro Samuel, cenas que foi o cara que fez. Umas cenas pra ele ter um rapport diferente, né? Eu teria Já colocado... teve 2 episódios atrás, né? Eu teria colocado todo esse tempo que eles utilizaram do Quark com a Vulcana, eu teria colocado o Ducati com o Cisco, com toda certeza. Que é muito legal, né? Acho que eles queriam também dar um ar também de thriller de espionagem também, acho que deu pra coisa toda, né?
pro passo, assim, aquilo que... Eu, pelo menos, eu gosto desse andamento relaxado, das coisas não parecem muito conectadas, e você vai fazendo essa coisa de personagem meio dia comum, meio slice of life, você vai fazendo aquilo ali, daqui a pouco dá uma fechada e você bate aqueles pontos de trama que você vai bater. Mas eu não sei se porque o Quark já tem essa bagagem de falta de consequência e de que nunca se comprometeram realmente a transformá-lo num chefe do crime ali, alguém realmente, digamos, perigoso, apesar de às vezes ele fazer coisas muito ruins, né, que a gente lembra aquela coisa do Bashir que estava possuído e o cara não fala nada, o Bashir possuído indo embora e ele não é nem comigo, não vi, vou lá tomar um cachaça, entendeu? E não dá a gravidade que aquilo demandava. Então isso é um pouco chato, né? A estação foi tomada, ele ajudou os caras a tomar a estação lá. Eu dei um exemplo que eu acho bem sério, porque era a vida do Bashir que estava em jogo ali. Pô, o cara vai embora, tchau, cara. Tchau, Bashir. Então é meio sério. Então, realmente, isso aí cai nisso. Eu acho que até mais pelo lado do Quark, eu tendo a perdoar esses vulcanos da vez, porque eu sei que é realmente difícil, na minha cabeça, poucos realmente fazem bem o vulcano. Eu me sinto meio chato de pegar no pé dos vulcanos. Deep nunca utilizou vulcanos a toda a carga, né? Não tem no elenco principal, não tem no elenco secundário. Sim. Entendeu? Então... Não tem nenhum recorrente, né? Não tem recorrente, entendeu? Então assim, você vê que eles foram usados aqui e ali, meramente. A gente precisa considerar que a Bertila Damas, né? Ela, na verdade, foi chamada para esse episódio para ser a Track Baby do episódio. Inclusive, o figurino dela ia ser diferente. É que o Rick Berman travou. Eu não sei exatamente se teria, sei lá, decote. Não. Era abertura na perna. Não sei o que teria. Mas aí acho que colocariam esse figurino nela e fariam a direção dela fazer assim, tente seduzir o Quark. Talvez ela não teria feito de tão vulcana. Ela ia propositalmente jogar um charme no cara. Eu acho que aí, mas aí uma vez que mudaram o figurino, quiseram fazer mais neutro. Porque a diferença é que geralmente o vulcano é aquela coisa que não encosta no corpo, é aquela coisa de linha reta. Exatamente. Até o chão. A única diferença é que ali ela tava com uma roupa que mostrava a forma dela. Eu não acho nada demais, mas provavelmente foi depois da mudança, né? Que eles reescreveram essa parte. Eles iam usar outra cor, né? O vestido ia ser mais roxo, né? Ia ser mais ajustado, vamos dizer assim, para dar mais... silhueta, assim. Dá pra ver a silhueta dela. Mas é mais ampassando, ela tá com a ombreira muito alta, entendeu? Talvez um tecido mais leve também, sei lá. Exato. Ia ser de veludo, né? Roxo de veludo, então... Né? É que ela acabou ficando ainda mais formal do que os outros. Sim. Era pra ela estar, provavelmente ela tá numa roupa mais simples. Entendi. Faz até mais sentido você parar pra pensar, né? Bom, mas enfim, né? Era só um... É uma parte do episódio. Não sei qual é a porcentagem, mas... É quase a trama B do negócio, né? Porque você sai lá daquela coisa toda pra ficar focado neles dois. Não, e é bastante tempo em tela. Não é pouco, não. Não é pouco, não. É porque ela aparece a primeira vez falando com o sabotador. Né? Ela introduz. Aí ela vai... Aí você já sabe que ela tá na parada. Sim. Isso não é um mistério, não é uma reviravolta. Aí ela vai fazer besteira ali também, vai jogar bomba aí, não sei o quê. Aí vai falar com o Quark, comprar arma. E a gente tem algumas outras coisas interessantes. A gente tem o Gu Evek, que ele já tinha aparecido em Deep Space Nine em Playing God. E é interessante que daí eles usaram o cara para fazer vários episódios. Ele aparece em Journey's End, ele aparece no The Maquis, aparece em Preemptive Strike, depois ele volta a aparecer em Deep Space Nine em Tribunal e ainda aparece em Caretaker. E aquela coisa do Playing God, que provavelmente é o personagem, o ator, né? Não, é o mesmo, eu até comentei lá em Playing God, é o mesmo personagem, porque em Tribunal, quando ele encontra o O'Brien, ele fala... lembrei. Entendeu? Continuidade interessante, né? Tem muita coisa de continuidade interessante nesse episódio, porque o Sisko comenta com o Carl Hudson sobre os Cardassianos terem usado lá outros alienígenas para ajudar eles a fornecer armas lá, os separatistas bajorianos lá, os radicais bajorianos, na trilogia do Círculo, no início da temporada. Acho bem legal, assim, esses toques. Mas ele fala outro nome, ele fala né? outra raça, né? Ele fala duas raças diferentes nesse episódio do Maquis. Sim. Que não são nenhuma das duas a raça que estava contrabandeando pelos Cardassianos para os bajorianos na trilogia do Círculo. No Oscressari que ele fala? Não. O Oscressari é do The Circle. Ele fala alguma coisa. Idiriano, sei lá o quê, e aí depois ele fala um
outro. Ele fala 2 diferentes. Então, aí ele fala, pode ser os outros tais, tal, entendeu? Não sei, mas assim... Então, eu acho algumas coisas legais, uns toques também de continuidade, né? Quando teve, que eu disse que tinha um eco de Past Prologue, né? Quando deu aquela treta entre a Kira e o Sisko nesse episódio aqui, do Dema-Ki, o Sisko, quando a Kira termina de falar, termina não terminando, ele aperta o botão e abre a porta pra ela sair. Tipo assim, vaza, filha, não quero mais ouvir não, entendeu? Expulsa ela, né? Tipo assim, cara, acabou a discussão, não quero mais ouvir o que você tá falando. E eu lembrei de você, Alexandre, quando aconteceu essa cena, porque eu lembrei de você falando que em mais de um episódio ele faz isso. Isso, então. E ele começou a fazer isso lá em Past Prologue com o Gu Danar, né? Que ele educadamente vai, vamos dizer assim, conduzindo o cara até a porta e abre a porta pro cara sair, entendeu? Então, assim, eu acho legal esses toques, assim, de continuidade, né? Agora, um negócio de continuidade que eu torço pra acontecer foi reassistindo o episódio logo de cara, né? Tava a Kira e a Dax comentando lá sobre a paquera dela do dia, Capitão né? Bodai, né? Bodai, que é o crânio transparente. Feel like getting together for dinner tonight? Can't. I'm having dinner with Captain Baudet. The Galamite? You're going out on a date with him? Is something wrong with that? No, not at all. He happens to be brilliant. His brain is twice the size of yours and mine. I know, I've seen it. It's not his fault. Galamites have transparent skulls. Se não colocarem esse cara em Lower Decks, eu vou ficar desapontado. Verdade, tem que botar a Era espécie uma do cara em boa, Lower né? Decks, mano. É a cara de Lower Decks mostrar esse maluco. É porque fica muito fácil o desenho. Com certeza. Eu quero ver o raio do crânio transparente do maluco, mas se você não botar lá, 2 vezes maior, né? dá uma tuitada pro Mike Mahamba. Eu falo assim, ó, põe o maluco lá que eu quero ver o que é isso tem. E ele ia ser citado ainda na 5ª, na 6ª e na 7ª temporada. Né? Fique falando do cara, mano. Vamos ver ele aí. E essa conversa da Dax com a Kira também é ótima, porque mostra ali uma camaradagem das duas, que uma pode brincar com a outra, sem que haja mágoa ali. Legal. Pô, mas ali a Kira tá no bullying total ali com a Dax ali, né? Mas a Dax também falou pra ela, você se importa muito com aparência e tal. Ela dá uma também na Kira, né? Porque ela o tempo inteiro... uma espetada no Borial. Eu teria falado alguma coisa mais específica do Borial. Alguma coisa, você tem inclinações clerigais. Eu teria posto um negócio assim, mais explícito. E outra coisa legal é o desenvolvimento, não só dos personagens, mas a gente saber mais sobre as raças, por exemplo. O Sisko conversando com o Dukat, a gente ficou sabendo várias coisas, né? Sobre os Cardassianos, sobre o próprio Dukat, né? Legal. Os filhos, sistema educacional, a memória fotográfica. I've heard they put Cardassian children in intense mind training programs when they're 4 years old. Is that true? The Cardassian educational system is unparalleled in the quadrant. If you don't mind taking the joy out of growing up. Education is power. Joy is vulnerability. O diálogo deles no Runabout é muito legal. A interação deles toda. A introdução do cara é legal. É feito um mistério. Quem tá ali, aí ele vira do cara. Aquelas grandes entradas, né? Que você aparece a mão, aparece de costas, né? Fizeram isso com ele, né? E legal que ele demonstrou ser capaz de entrar na estação, encontrar os caminhos ali. Provavelmente por ter ficado tanto tempo ali comandando e conhecer bem os intestinos da criatura, né? Cara, mas é aterrorizante pensar que o Dukat consegue entrar dentro do quarto do Sisko. É até legal aí, quando ele fala do filho. Porque não foi o filho, mas foi a Dax, eventualmente. É aterrorizador isso. Não foi o Jake, mas foi a Dax. E a gente bem legal isso. Ele não é o primeiro Cardassiano a entrar num quarto de um oficial da frota. Lá em Cardassians. E esse negócio do Dukat, o cara que entrou no quarto do Isso é legal também. Eu acredito no Dukat em relação a isso, porque ao longo da série inteira ele demonstra um respeito por filhos, tanto dele quanto dos adversários dele, e ele considera uma linha que ele não cruza, entendeu? Tanto pela Zial, entendeu? Por N razões, mas ele vive falando disso, ele vive falando dos filhos. De levar o meu filho na Disneyland Cassiana, que teve lá no da Defiant, porque a Zial, isso, é uma constante dele, até a final da série. E o Dukat, ele tá longe de ser aquele personagem vilão
multidimensional, que aparentemente as pessoas podem pensar. Ele tem muitas características, assim, muitas camadas, é até difícil de desvendar totalmente a psique dele, né? E eu acho que, mais uma vez, vou citar que eu acho que o Mark Alaimon realmente nasceu pra fazer o Ducati. Impressionante, realmente. Como que ele fica gigante, cara, quando ele faz o papel do Ducati. Como que ele rouba, assim, a cena toda pra ele, assim, sabe? Realmente, mais uma vez, ele fez um grande trabalho aqui. E até o coitado, né, do Bernie Casey, que fez o Calvin Hudson, que ele acaba ficando meio que em segundo plano, que talvez ali fosse ser a grande participação especial no episódio, mas é difícil competir com o Mark Alaimon. Não, mas ele foi mal. Mas ele foi mal. O ator, né, que fez o papel do Cal Hudson aí, o Bernie Casey, a primeira cena dele com o Cisco, eu achei até legal ali no escritório do Cisco, ok? Depois ele começou a, sei lá, parece que ele tava lendo, né, as falas dele, falando de uma forma meio estranha, totalmente fora do tom. E assim, já dando um spoiler pro próximo episódio, acho que piorou. No The Marquis 2, acho que foi pior ainda. O interessante é estranho mesmo, você não vê as engrenagens na cabeça dele se movendo. Ele parece que tá lendo mesmo. Mas acho que você matou a charada, Alexandre. É um estilo de atuação que realmente não empolga. A necessidade do personagem não estava combinando com o que o ator entregava. E assim, o ele texto não era até exatamente legal, mas a interpretação... Ele não era grande coisa, né, como ator. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas ele era jogador profissional de futebol americano nos anos 60 do século passado. Ele jogou na NFL pelo São Francisco 49ers e pelo Los Angeles Rams, né, nos anos 60. Aí ele seguiu o que o O.J. seguiu. Saiu do futebol, foi atuar. Pois é. Parou por aí de seguir, né? Não seguiu por mais nada. O interessante dele, o ator, é que ele foi o primeiro afro-americano que fez o papel do Felix Leiter nos filmes do James Bond. A gente acha que foi o Jeffrey Wright, que fez lá o Cassino Royale e o Quantum of Solace, mas foi o Bernie Casey que fez o primeiro papel, né, do Felix Leiter afro-americano, né? Ele fez no Nunca Mais Outra Vez, que é aquele filme fora da franquia. Tá. Com o Sean Connery, que o Sean Connery volta. Que ele volta. 1983. É meio bootleg, né? Foi feito fora da franquia, né? O cara James ganhou... Bond do B. Isso, então. Ele fez o papel do Felix Leiter naquele filme. Mas ele não fez mais muita coisa, não, assim, de interessante. E eu acho que ele não é interessante, assim. Realmente. Podia ter sido mais legal, com alguém com mais fogo ali. Porque é legal o tipo de relação que ele tem com o Cisco, né? E se você for olhar o personagem é interessante, porque o cara é viúvo, igual o Cisco, e parece que ali ele se juntar aos Maquis foi meio que a forma dele dar significado pra vida dele, né? Porque ele teve um trauma forte. Dá pra bolar assim, na cabeça uma história pregressa legal, que encaixa bem. Não, daria. O texto tá legal, a atuação que me incomoda um pouco. Pois é. O que eu sinto também da participação do personagem no episódio não é tanto em relação a ele, mas é em relação ao que ele estar ali me transmite que fica faltando no episódio, que é a relação, assim, é só assim, quem tá tratando desse problema é frota. Em momento nenhum tem nenhum departamento do governo federal envolvido na história. A federação não tem um departamento de colonização que cuida disso? É a frota que cuida de colonização da federação? Aparentemente sim, né? Pelo tudo que a gente viu, né? Exatamente. Eles estão nesses atalhos, são estranhos mesmo. Entendeu? Assim, eu acho que tinha que ter um trabalho maior sobre, assim, como é que é as engrenagens do troço por trás. Até para enriquecer as razões pelas quais os maquis são revoltados. Tudo bem, perder a casa é uma razão válida para você se revoltar, sem dúvida. Mas teria que ter mais coisas ali, entendeu? Não que isso comprometa, mas deixaria mais rico. E tem uma coisa interessante, um paralelo que a gente pode fazer assim, que nesse episódio, a Kira fica totalmente a favor dos colonos, mas talvez porque não seja ela que tenha que decidir o destino deles, porque o problema é da federação. Ali ela tá com o balde de pipoca ali só. Né? Porque quando a gente vê em Progress, que ela tem que tirar o cara que ficou vivendo naquela lua por sei lá quantas décadas, ela vai e tira o cara de lá à força. É interessante considerar o paralelo. Não, eu não acho ruim, não. Eu acho legal isso. Se tivesse uma referência, talvez fosse até melhor. Mas é verdade. É verdade, sim. Se você for parar para pensar, o contexto, apesar de parecer ser similar, vamos dizer assim, é um pouco diferente, né? Ela estava, vamos dizer assim, menos envolvida com os colonos da federação do que ela estava lá com... Sim, então, a posição dela era diferente. Sim, porque, enfim, aqui fica mais fácil, né, dela tomar partida. A bomba não estava na mão dela, né? E como eu tô te falando, ali não eram bajorianos, né? Eram federados, né? No pior cenário, são
É outro povo, né? É outro povo, é outra raça, entendeu? Pra resolver o nosso problema, às vezes é difícil, mas pra resolver o dos outros é fácil. Exatamente. Com certeza. Se tivesse maioria envolvido, ela ia estar do lado deles, seja lá qual fosse a posição. Agora, pra gente falar só rapidinho, assim, um pouco da parte técnica, que a gente acabou nem citando, mas a direção é do David Livingston, a história é do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor e do James Crockett, e o roteiro é do James Crocker. Então é interessante, quer dizer, que esse episódio foi um episódio, você vê que era um episódio importante pra eles, porque tinha um setup pra muita coisa que ia acontecer. Então, um comitê que fez a história. Exatamente. E o próximo, a parte 2, a história é do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor, e aí não é o James Crocker, é o Ira, e o Ira escreve o roteiro. Então é legal isso daí. E Ale, você que gosta de comentar sobre a parte de direção e tal, esse episódio o David Livingston manda muito bem. Só tem elogios a fazer aqui. Mais ou menos. Eu acho que ele ressente um pouco na direção de atores, mas eu já citei aqui a Bertila Damas e o Bernie Casey aí, que infelizmente não fizeram um bom trabalho, na minha opinião. Mas a parte técnica em si, sim, eu já tinha comentado em Playing God algumas características, assinaturas do David Livingston que eu gosto, que ele constrói cenas mostrando o que vai acontecer dali a alguns segundos. Então ele deixa sempre o segundo plano ali. Ele tá filmando em primeiro plano, às vezes, ali, um personagem, e ele deixa o segundo plano aparecendo. E aí aparece alguém, sempre aí a gente pode dar alguns exemplos nesse episódio, quando a Sakona vai falar com o Quark no bar, o Quark tá ali contando dinheiro e ela aparece ali no segundo plano, por trás. Depois tem uma cena também que, quando o Sisko e o Dukat chegam no planeta lá, que o Goevek tá de lado, tá falando, tem uma porta ao fundo, e aí entra o Dukat e o Sisko. Aí pros ouvintes aí, sugiro darem uma olhadinha no que eu comentei lá no episódio do podcast Playing God, lá que eu dou um pouco mais de detalhes. E eu também gosto da forma que ele enquadra algumas cenas, por exemplo, aquela cena no Ops ali, que tá os três da Federação e a Kira e o Odo ali conversando, esperando ali o Sisko terminar a conversa com os almirantes. Eu acho legal a forma como ele consegue enquadrar os 5 sem parecer que tá todo mundo amultuado, né? Igual um outro diretor que mal fazer ali na primeira temporada, entendeu? Ele realmente... O Lynch que não é o David, né? Não sei, você que tá falando aí, é você que tá falando. Vai enganar. Não, mas nessa cena, você falou essa cena, eu acho legal que quando ele sai, eles pegam um ângulo baixo, né, pra dar autoridade, mas quando ele começa a falar, quando ele começa a planificar a discussão, ele senta ali naquela escada e a câmera fica pertinho dele, eu achei legal. Que ele vai acalmando, aí a câmera chega perto dele, tipo, ele relaxou, ele tá começando a pensar de novo. Eu acho bem interessante esse movimento de câmera e a blocagem dele, né, que ele tá em cima, aí ele desce, ele senta. Isso é bem comum, eu acho. Isso não é comum em jornada, o cara fazer esse tipo de movimento. Ainda mais no Ops. Eu achei bem legal. Dele, né? Eu achei bem legal. Daquela cena que o Dukat sai dos aposentos e vai lá pro anel de atracação, ele também filma de baixo ali, meio parecido, né, a tomada. Tem uma outra cena interessante na frente dos aposentos do Dukat ali, que ele pega aquele corredor que eu sempre comento, né, que você tem que estar com o ângulo da câmera certo, no posicionamento certo, a perspectiva forçada, ele também pega certinho. Então, assim, o David Livingston filmar, ele sabe, entendeu? Ele tem a assinatura dele, ele sabe fazer a filmagem, sabe posicionar, ele sabe colocar os ângulos certos, ele é um cara relativamente criativo, entendeu? Eu só ressinto um pouco realmente da direção de atores dele, que parece não ser muito a dele, assim, sabe? Você vê que nos episódios que ele dirige, quando realmente não tem um cara que saiba o que tá fazendo mesmo, entenda, já esteja habituado, como os regulares, sempre dá um ruídozinho. Mas enfim, foi ok, a direção foi ok, foi boa. Leandro, tem mais alguma coisa que a gente não falou sobre esse episódio que você gostaria ainda de comentar? Não, acho que a gente cobriu bem, né? Assim, nós falamos até bastante sobre o arco em geral, né? Porque é um pouco inevitável. Esse aqui é o primeiro episódio principal sobre os Maquis. Houve um setup anteriormente na nova geração, mas esse aqui que coloca front and center a questão, né, deles, como grupo organizado e tal. E é inevitável que a gente comente como um todo, né? Mesmo porque para enriquecer a discussão, mas eu acho que nós cobrimos bem aqui, né, essa primeira parte, né, desse episódio duplo, que é um episódio extremamente influente para a jornada como um todo, eu acho. E aí estabelece muita coisa aí
e ficou enraizada no cânon como parte da história da galáxia nessa época em que ele se passa. Eu vou falar duas coisas, talvez três. Eu queria chamar a atenção do pessoal que essa organização global, eu acho que não teve nenhum exemplo até o final de Enterprise de organização em várias frontes de um universo compartilhado, como a gente costuma falar. É que a gente teve aqui, ou seja, a gente teve o crédito ali, Rick Berman, Michael Piller e Jay Taylor, são os criadores de Voyager. A Jay Taylor na época era showrunner da Nova Geração, na última temporada, e o Michael Piller de DS9, co-criador e showrunner ainda. E o Rick Berman era o supervisor geral. Então por isso que eles estão creditados assim. Então eles organizaram para lançar organizaram contar a história assim, digamos, unitária dos Maquis no Johnny's End, ou pelo menos dos grupos proto-Maquis ou dos colonos ali ainda, introduzir os Maquis como uma parte à parte daqueles mesmos colonos e depois, além do Preemptive Strike, depois usá-los no piloto de Voyager. Então, essa organização, esse nível de complexidade era, vamos dizer, à frente do seu tempo, mas era muito incomum na época, com 3 séries ser coordenada dessa maneira. Eu acho que na época, com múltiplas séries, eu não teria um exemplo igual, não. Mesmo porque é muito elaborado. 3 séries também, né, na época também, né? 3 séries, né? Eram 2 em produção e uma que estrearia para ficar no lugar da TNG. Então isso é muito importante. E a relação dos cardassianos, os Maquis, o arco Maquis, é um subconjunto da relação federada cardassiana. E como a relação federada cardassiana é importante até o último episódio, então é parte do core da série, do núcleo da série. Então isso também é bem importante e não tem como deixar isso sem mencionar. E eu não sei se eu mencionei, para ficar mais claro, eu acho o arco do Cisco durante o episódio bem legal. Ele começa um pouco ingênuo, aquele poster boy, e no final ele acaba sendo confrontado pela Kira e talvez não quisesse ouvir alguma coisa ali. Já tinha Almirante na cena que a gente comentou do roteiro escrito, mas não filmado, pelo menos não editado no corpo do episódio. E é muito interessante apreciar e ver esse arco ao longo do episódio todo. Eu acho muito interessante, que você tem mais tem algumas traições em jornada, você tem mais uma aqui, traição para marcar o que houve, e no fundo ele deveria ter, no caso do Carl Hudson, ele deveria ter os motivos dele, que são bem fáceis até de você compilar na sua cabeça. Mas é um episódio bem legal, muito importante, e é um dos grandes, como a gente vai ver no próximo. Essa fala, é fácil ser santo no paraíso, é uma das falas e uma das ideias centrais da série. É uma coisa que você sempre lembra, você lembra dos Maquis, e você lembra que é fácil ser santo no paraíso em diferentes momentos da série. Então isso é bem importante mesmo, é material de núcleo duro aí de Deep Space Nine. Então é um episódio duplo muito importante. E a frase do Bashir é muito boa, que a hora que eles estão ali no runabout, ele pergunta pro Cisco, mas a gente vai resgatar o Ducati mesmo que a gente tenha que atirar nos nossos próprios colonos? Excuse me, sir. What do you plan to do if we catch up with them? After all, these Maquis are Federation colonists. We're going to get Gul Dukat back by any means necessary. Even if we have to fire on our own people? É legal. E a pergunta que não quer calar: por que o Bashir tava na equipe de busca lá no Explorador, né? Exatamente, né? Eu não tenho a menor ideia. Tá, sei lá, se ele é que achou que era pra, se o Ducati tivesse estar machucado, costurado, será que é isso? Foi isso que eu deduzi. É o que eu tenho aqui. Pegaram largar. Talvez o O'Brien teria sido uma escolha talvez melhor ali. E é legal que ele leva a Kira, mesmo que ela tenha colocado uma opinião dura e oposta ao pensamento dele. O primeiro oficial dele, ele precisa dela. Não é só isso, né? Eu vou chegar lá e se tiver que dar porrada, eu vou levar a Kira. Vou levar a Kira, entendeu? Se tiver porrada, pilota bem. Então, dá mas mais aí, porrada que o O'Brien, então leva a Kira. Aí, de novo, descem os 3 num planeta que eles não sabem, numa colônia que eles não sabem. Não, um asteroide. É um asteroide. Alguém me explica, bicho. Alguém me explica o que é um asteroide classe M, cara. Eu não sei nem como é que aquilo tem gravidade, né? Não tem grande efeito visual pra... Nem se ele tava rodando de alguma maneira, sei lá. Descem os 3 sem nenhum, né? Não tem sensor, não tem um backup, não sabe o que vai acontecer. Não tem sensor pra ver que tinha gente lá embaixo. Isso aí coloca na conta das velhas tropes de jornada, né? Uhum. Se eles fossem tomar realmente os cuidados necessários pra descer ali, eles teriam visto a emboscada que eles estavam caindo. Um teria ficado no
runabout para poder transportar todo mundo se precisasse, sei lá, né? Se você começar a botar o dedo ali, o negócio desmorona, mas tudo bem. Só uma triviazinha aqui, na verdade duas, né? Que a gente acabou não comentando, que o nome Maquis é um termo que designa os grupos de resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e que, da mesma forma, faz referência ao tipo de vegetação, né? Que eles se escondiam lá na Segunda Guerra, zonas montanhosas lá da França. Então eles usaram esse nome para querer dizer que os caras são da resistência, vamos dizer assim. Os Maquis aqui são da resistência contra a Federação. É por isso que eles não falam S no final, então eles falam Maquis. No francês, as palavras que terminam em S, eles não pronunciam S. Isso, o S é mudo. E só uma referência aqui que a gente acabou também não fazendo ao ator Tony Plana, que é um ator de ascendência cubana, inclusive até a Bertila Damas também, cubana, que fez o papel da Sacona. E ele tinha trabalhado num filme que eu gosto muito, chama An Officer and a Gentleman, A Força do Destino, né, com o Richard Gere, que ganhou 2 Oscars e 2 Globos de Ouro. Você conhece, pô? Claro. É a Força do Desejo em português? A Força do Destino. Do Destino. O Louis Gossett Jr. ganhou o Oscar de melhor coadjuvante e o Globo de Ouro, né, por esse filme. E a canção, né? A canção é bacana. Pra quem não assistiu, recomendo. É um dos filmes mais românticos que eu já assisti em toda a minha vida. E a cena final é bacana. Mas aí tem que gostar. Então o Tony Plana tinha feito esse filme, An Officer and a Gentleman, A Força do Destino. E depois tinha feito um filme de comédia legalzinho, chama Três Amigos, com o Steve Martin, o Chevy Chase, o Martin Short, do John Landis. E recentemente ele trabalhou na Betty a Feia, né? Aquela versão americana, daquela novela colombiana. Ele era o pai da... sei. Ele era o Ignacio Eu vi alguns Suárez. episódios, é isso mesmo, lembrei. Então, vamos para as notas. Castanha, quantas estrelas você dá 3,5 para Maquis parte 1. 3,5. E você, Ale? Eu dou 3 estrelas. Leandro, o nosso sistema é o básico que você o básico conhece do TB, né? do TB, de 0 a 4 TB, estrelas, né? 3,5 também. 3,5 sólidos, por aí. Eu fico com 3,5 também. Muito bom. Um bom bate-papo. Gostaria de agradecer todo mundo. Leandro, obrigada pela participação especial. Contamos com a sua presença na parte 2. Com certeza. Não tem como a gente não fechar isso daqui, nós 4 conversando sobre o que vem pela frente dos Maquis, e queria agradecer todo mundo que ficou nos escutando até agora, e voltamos daqui 15 dias. Ale, Castanha, valeu! Valeu!